eu descobri uma coisa também, né? Que Deus é homofóbico. Vocês sabiam disso? Deus é homofóbico. Aí você me pergunta, mas padre, por que Deus é homofóbico? Bem, porque lá no livro de Levítico, no capítulo 18, versículo 22, está vendo? Isso é revelação, está nas Sagradas Escrituras, isso foi revelado e sempre ensinaram, a igreja sempre ensinou. Então lá está escrito assim: um homem não deitará com um outro homem. Isso é abominável. Mas quem que foi que falou isso? Deus. Então Deus é homofóbico? Não, mas não é bem assim, não. É porque isso aqui é do patriarcado dos judeus, que Deus nunca falou isso. Então, se eu não me apoio na tradição, no magistério e na Sagrada Escritura, eu vou me apoiar no seu pensamento, porque você pensa assim. E se São Paulo, né? Deus revelou a São Paulo, aí já vai dizer, não, porque a conveniência, não, isso aqui é coisa de São Paulo, não é coisa de Jesus. Então, pega as cartas todas de São Paulo, queima, não rasga não, porque as pessoas ainda poderão chegar e ir juntando tudo de novo, queima. Aí no capítulo 6 da carta aos Coríntios, São Paulo diz, versículo 9 a 10, que quem pratica essas coisas não herdarão o reino de Deus. Ele não está falando que a pessoa que tem a tendência não irá se salvar. Ele está dizendo que quem pratica. Então, hoje, essa mentira corre. E o pior de tudo é que tem irmãos no sacerdócio que estão aceitando isso e estão dizendo, não, que pode. O que é que tem um homem casar com outro homem? Aí eu pergunto para o meu irmão sacerdote, com toda a vênia, com toda a caridade, sem ficar oprimindo ele, querer ofendê-lo, eu digo assim, meu irmão, me explica então. Se lá no livro de Levítico diz que um homem não pode deitar com outro homem, uma mulher não pode deitar com uma outra mulher, se concluir assim, e se São Paulo disse que quem pratica isso não herdará o reino dos céus, quem é que está errado, meu irmão? É você ou Deus que revelou? Me diga quem está errado, porque você está criando confusão na minha cabeça. Eu estou fazendo ironia, porque não está criando confusão na minha cabeça. Não, mas não é bem assim não, porque Deus é amor, Deus é misericórdia. Eu sei que Deus é amor e misericórdia, mas se Paulo está dizendo que quem pratica isso não herdará o reino dos céus, então Paulo está errado? São Paulo errou? O livro de Levítico errou? Então agora eu vou ter que processar Deus. Eu já falei isso uma vez numa homilia, eu vou ter que processar Deus, eu vou fazer um processo jurídico e vou dizer assim, Deus é homofóbico. E nós não aceitamos, vamos processar. Mas Deus me livre de processar Deus. Deus que me livre. Deus que me livre de dizer agora para Deus, não, o Senhor falou errado, o Senhor revelou errado. Então, Deus poderia dizer assim para mim, mas Padre Augusto, então, no momento que eu quis criar o mundo, eu deveria ter te chamado para te consultar. Essa parada é para você pensar. Quem está errado? É Deus? É o que Deus revelou aos apóstolos? É o que está na Sagrada Escritura? Quem está errado? É o que a igreja sempre ensinou? Porque, repito, a igreja sempre ensinou a verdade que veio dos apóstolos, que é a verdade que veio de Jesus Cristo, e que Jesus disse que foi o Pai que falou. Na sua humanidade, ele está dizendo que foi o Pai que falou. Então, quem está errado?
Olha, eu prefiro ficar com o que Deus disse, que foi falado, que Ele revelou aos apóstolos, que está nas Sagradas Escrituras e que a igreja sempre ensinou isso. Isso não vai mudar. E agora a gente vê, meu Deus do céu, olha que confusão. Os bispos da Alemanha estão lá brigando com o Santo Padre, dizendo que eles vão abençoar o casamento entre homem com homem e mulher com mulher. Problema. Se eles querem, problema deles. Vão se ver com Deus um dia. Porque eles abençoando não vai mudar o que Deus falou. Não muda, meus irmãos. As nossas atitudes, aquilo que nós falamos, não vai mudar o que Deus ensinou. Porque se Deus ensinou isso, e agora isso não é mais verdade, meus irmãos, eu deixo de ser padre hoje. Porque agora eu vou interpretar o que a tradição sempre ensinou, eu vou interpretar as Sagradas Escrituras a partir da minha visão, e aquilo que Jesus revelou aos apóstolos, eu vou também interpretar a partir de mim. Então, eu não preciso mais ser padre. O que importa é o que eu penso, não é o que Deus pensa. Então, volto a dizer, vamos encarar a verdade. Se a Sagrada Escritura, se Jesus disse, a minha igreja, se Jesus disse que o casamento é indissolúvel, e se Jesus disse que o homem não pode casar com outro homem, vamos encarar e vamos dizer assim, Jesus mentiu, ele errou, você não aceita? Então, se você não aceita, você é Deus. Então, eu vou me prostrar diante de você, porque você é a verdade. Porque você é o caminho, você é a verdade e você é a vida. Porque você está dizendo que o que Deus revelou não é correto. O que é correto é o que você pensa. Então pense. Eu vou ficar com o que foi revelado. E eu não vou interpretar de forma que me convenha, não. Eu. Agora, com toda a vênia e todo o respeito a você, quem sou eu para ficar querendo convencer você? Se você não quer convencer-se da verdade, então nós vamos caminhar assim. Você diz que você caminha nessa sua mentira, que eu vou caminhar na minha verdade. Só que não é a minha verdade, é a verdade de Deus. Eu poderia dizer assim, você caminha na sua verdade, porque se eu disser que é para você caminhar na sua verdade, eu vou me contradizer, então a sua é mentira. Você caminha na sua mentira, que eu vou caminhar não na minha verdade, na verdade que foi revelada. E quando nós passarmos dessa vida para outra, nós vamos ver quem é que está certo, ok? Então, você segura na minha mão, eu seguro na sua, um aperto de mão. Apesar desse tempo que nós estamos vivendo, mas vamos nos abraçar, não tem problema. Vamos dar um abraço agora, para dizer que nós nos amamos mesmo. Vamos continuar, somos filhos de Deus, vamos caminhar. Quando nós passarmos desta vida para outra, independente do que se esteja falando aqui, dizendo que a verdade de Deus não é essa, e lá do outro lado nós vamos ver. Porque não vai adiantar nós ficarmos dizendo assim, não, mas está no céu, está no céu, está no céu. No céu, no adultério? No céu, vivendo homem com homem, casando, os dois juntos. Como Jesus disse que nos finais dos tempos, os homens vão se dar em casamento. E que casamento é esse que Jesus está falando? Que tipo de casamento é esse?
Como no tempo de Noé, ele diz. Aí como os homens se davam em casamento, viviam tudo daquele jeito, aí veio a inundação toda, o dilúvio. Meus irmãos, encarar a verdade é dura, mas ela salva. A verdade é dura, mas ela salva. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa Mãe Maria Santíssima.